outubro, a gente já começa o Sucesso no Campo, trazendo para você um bate-papo extremamente importante. Nós estamos recebendo o deputado Sérgio Souza, ele tem ali a relatoria, a defesa e tem participado de forma fundamental na Câmara Federal, na defesa dos biológicos, na defesa de que o produtor tenha os seus direitos que já estavam estabelecidos e que começa, de repente, a fazer uma confusão em função de algumas colocações, entradas, novas leis que vão chegando e deixando as entrelinhas duvidosas. Deputado Sérgio Souza, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Bom estar aqui com você. Nós aqui em Brasília, num dia chuvoso, estamos trabalhando sempre em defesa do povo brasileiro, em especial do nosso produtor rural. Bom, eu já tenho que comentar, né, que o quadro que tem atrás de você, ele é muito bonito. E a gente sempre, eu e meu esposo, que ele é meu diretor aqui, né, e é esposo nas horas vagas, eu sempre falo, nós comentamos que os filmes norte-americanos, eles criam uma situação sempre ou de passar por uma estrada, ou de mostrar um celeiro, ou de mostrar um pivô, uma irrigação, mas o agro está sempre aparecendo por lá, né? Perfeito, aqui é uma imagem lá do meu estado, o estado do Paraná, lá na minha região, que é a região de Ivaiporã, e tenho muito orgulho do meu estado, tanto que tem aqui uma lavoura de trigo. Eu ia perguntar se era trigo. Eu represento muito bem o Pinheiro, Araucária, o meu estado do Paraná. Sou muito bairrista, cuido muito daqueles que eu gosto, defendo muito o nosso setor, em especial esse que é o gigante da sustentação econômica, social e financeira, que é o agro no Brasil. Se fosse por aqui, nós seríamos pés de piqui, tá? No lugar das araucárias. Deputado, e como que... Agora vamos falar assim, do ponto de vista legal, o que confunde essa lei que está chegando, que está aí em discussão? Bom, vamos lá, Fabélia. O que acontece? Nós aprovamos aqui no Congresso Nacional a nova lei dos defensivos agropecuários e ela cria toda uma regra de segurança ao meio ambiente, segurança à saúde humana, uma forma de você liberar a parte agronômica, criando um sistema de autorização, de liberação, buscando sempre um produto mais eficiente, menos nocivo e com mais resultados. E a regra que nós criamos para a lei dos defensivos é a agilidade na análise dessas novas moléculas e dizendo sim ou não, mas não dizemos quais são os critérios para se analisar se tem alguma nocividade à saúde humana, ao meio ambiente. Quem sabe disso é a Anvisa, é o IBAMA, e assim eles o farão. Então, isso hoje está vigente e está muito bom. No meio tempo, né, nessa longa demora dessa lei dos defensivos, quase 20 anos, foram surgindo ideias e inovações nesse ramo dos bioinsumos. E o Brasil foi se ajeitando ali, um decreto aqui, uma portaria ali, como é que libera, como é que autoriza, né? Porque é um organismo vivo, né? E feito no fundo de quintal. Por exemplo, lá no passado, os meus avós, meus tataravós já usavam os bioinsumos, até hoje usam, né? E às vezes uma fórmula que vai passando de pai para filho, principalmente para o cultivo de hortaliças, né? Não na cultura agro de larga escala. E essa coisa foi vindo e foi tomando uma escala tamanha no nosso país, e nós sabemos da importância disso, né? Hoje, 60% do produtor rural brasileiro usa bioinsumos, esses biológicos, ou seja, inoculantes, lá para a semente, na raiz, no solo, ou seja, foliar, para controle de pragas de insetos, de fungos, né? É algo extraordinário que está vindo, que é muito importante. Só que nós não temos regulação para isso, Fabélia, e precisamos ter uma regulação, porque se isso está crescendo nessa proporção, como é que são as regras
de segurança do meio ambiente, segurança da saúde, segurança agronômica, né? Qual é a quantidade correta para dizer o que aquela planta suporta, se deixa resíduo, se não deixa resíduo. Então, isso precisa ser regulamentado. Nós temos uma legislação vigente, que é um decreto. Esse decreto ele perde vigência porque a nova lei dos defensivos agropecuários incluiu também essa parte na lei dos defensivos. Então, a partir de dezembro deste ano, passa a ser obrigatório a ter o mesmo processo de autorização de um bioinsumo do que tem uma molécula química. E não é justo isso, não é correto isso, porque vai criar muitas dificuldades para a difusão dos bioinsumos na cultura do alimento no Brasil. Então, nós temos uma proposta tramitando aqui no Congresso Nacional, tem um projeto de iniciativa do deputado Zé Vitor, da Câmara dos Deputados, e tem um projeto que já veio do Senado, de iniciativa do senador Jacques Wagner. Esses projetos, eles foram juntados, tem uma urgência declarada deles, e ele está em plenário aqui na Câmara dos Deputados, e eu fui designado relator. Neste período, nós estamos colhendo todas as contribuições necessárias, já falei com a Anvisa, já falei com o IBAMA, falei com o Ministério da Agricultura e falamos com mais de 50 entidades ligadas ao setor agropecuário, representadas ali no Instituto Pensaraco, e acreditamos que nos próximos dias vamos ter um texto, não um texto de consenso, mas um texto com a participação de todas essas entidades, de todos os setores, que haverá sim uma harmonia para que nós possamos aprovar e garantir a segurança da existência, da manutenção e do prosseguimento da utilização dos bioinsumos pelo produtor rural brasileiro. Bom, quando a gente fala de bioinsumos, nós já temos aí uma variedade de produtos inseridos, porque inicialmente a gente trabalhava ali, tratava... Bom, como você disse, né, esse tratamento de semente, que ele já vem dentro da alta tecnologia, ele já vem de longa data. O TSI passou a fazer parte praticamente aí de todo produtor brasileiro, porque é mais prático, mais seguro, ele que zela pela qualidade de vida do seu colaborador, então já chega pronto na medida certa para ele fazer o plantio. Então nós já temos essa parte aí. No mofo branco, a parte com os biológicos, ele vem com muito mais eficiência para afetar aqueles fungos ali, né, que é um fungo que vai pegar outro fungo. E hoje a gente já tem aí os nutrientes também foliares e para tantas outras coisas. E no combate às pragas, o biológico ele vem para a praga e não para a cultura, enquanto lá no químico ele vem para a cultura. E no químico demora lá em torno de 12 anos, 10, 12 anos de pesquisa, porque muita análise para ser feita. Aí muita coisa já passou da hora, porque a praga que chega destruindo uma lavoura hoje... Imagina aí, chega uma lagarta, se a gente for esperar um novo produto chegar, já se passaram anos e a lagarta destruiu. Nós temos um exemplo muito forte nos últimos anos, que é a cigarrinha do milho, né? Isso. A cigarrinha do milho, até se criar produtos para controlar, foram algumas safras perdidas. Então, e agora essa tentativa de colocar no mesmo balaio biológicos e químicos vai atrapalhar muito esse desenvolvimento do agro. Fabeli, é justamente isso, né? Nós precisamos aprovar a lei dos bioinsumos para não deixar com as mesmas regras e dificuldades da aprovação. Eu conversei, por exemplo, com o Rodrigo Agostinho na semana passada, que é o presidente do IBAMA, com o Marcelo, também um dos diretores da Anvisa. Eles têm falado assim, tem alguns produtos, por exemplo, essas questões minerais, de fertilizantes e tudo mais, que tem necessidade de passar pela burocracia dos órgãos todos, até mesmo engessa o nosso órgão, que já tem uma fila enorme, né, que hoje já vivem de judicialização para conseguir andar a análise de algum produto, então já tem um série de problemas. Então tem que analisar o que precisa e o que não precisa. Então essa lei é muito importante para isso. Por exemplo, e nós também não podemos parar tudo aquilo que está aí hoje no mercado.
Nós temos muita coisa no mercado de biológicos, isso está já em larga escala. Então, se a gente parar isso agora e disser assim, todos os produtos que estão no mercado terão que passar por uma reavaliação, estão proibidos a sua utilização, até a Anvisa, até o IBAMA, até o Ministério da Agricultura apresentar uma resposta de que isso não tem nenhum problema, quanto tempo vai demorar? Qual é o prejuízo que nós vamos ter dessa indústria toda que está no mercado e o prejuízo que o produtor rural e principalmente o prejuízo ou deixar de ganhar um alimento de mais qualidade, o cidadão brasileiro, né? Então tem uma série de fatores. Então a gente está pensando aqui, por exemplo, daqui para frente, então são produtos novos. Esses terão, não 100%, agora quais desses novos produtos terão necessariamente que ser avaliados o seu risco pela saúde humana e o seu risco para o meio ambiente. Então é isso que nós estamos fechando. Tenho até algumas conversas essa semana aqui em Brasília com a CNI, por exemplo, ainda hoje. A gente tem uma série de situações aí a se ajustar. Muitos estão fazendo as suas contribuições para o texto e acredito que até o final deste mês nós vamos ter aprovado aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, nós também tivemos aí num dado momento uma confusão, uma preocupação em relação às biofábricas on-farm, que de repente passaria a exigir delas os mesmos critérios que de uma indústria, quando o produtor está multiplicando lá na propriedade dele e só para ele, sem comercialização nenhuma. Esse trabalho, e até assim, já fazendo, né, a colocação, estas multiplicações, elas estão altamente tecnificadas, eu tenho conhecimento disso. Aquilo que é multiplicado, ele vem com alto padrão de qualidade, sem contaminação nenhuma, porque ainda vale lembrar que a contaminação, quando a gente fala, não é essa contaminação para o ser humano, é a bactéria ou o fungo que está sendo multiplicado, ele ser contaminado, talvez por uma gota de suor, e aí atrapalha tudo. Então, não, ele já vem com alto padrão e, de repente, querer cobrar. Isso aí já está instalado, o produtor já fez esse investimento. Está lá, o negócio todo bonito, tecnificado, padrão de asepsia excepcional e, de repente, querer atrapalhar isso. Então, Fabélia, isso nós não abrimos mão. O on-farm, nós que somos da Frente Parlamentar Agropecuária, você sabe, eu presidi até o ano passado à frente. Isso. Não abre mão disso. Isso está dentro do nosso ponto principal. Nós defendemos o produtor rural e a redução do custo de produção e que esse alimento chegue saudável, mais barato à mesa do cidadão brasileiro. Esse é o nosso norte. Agora, tem que ter um pouco de regra também, né? Você ter o on-farm, você quer dizer o seguinte, você tem que produzir dentro desse meio que você colocou. Por exemplo, se nós podemos ter um risco de vazamento, o que vai fazer com o dejeto, qual o tratamento disso? Então tem uma série de regras. Isso. Imagine o produtor rural que ele quer fazer lá na sua propriedade rural uma fábrica de embutidos. Então ele vai abater o suíno, ele vai fazer a carne moída e vai colocar ali dentro de uma tripa para fazer lá a linguiça, o defumado e tudo mais. Ele tem que ter ali a autorização básica de como é que é esse ambiente, quais os materiais, como é que ele vai fazer, o armazenamento e tal, para não ter contato com moscas, varejeiras. Isso. Então, tem umas coisas básicas, assim, que são necessárias para o cuidado da vida humana, do manuseio e tal, para não haver nenhum tipo, também não ter vazamentos, para contaminar o meio ambiente, e também para que tenha um produto básico ali de formulação que vai produzir um efeito sem contaminar o meio ambiente. Então, acho que isso está muito bem desenhado, está muito bem construído, não vemos problemas com relação a isso. Agora, tem sim alguns que querem, principalmente que acham que pode ter uma concorrência de mercado e vir perder espaços químicos, que querem proibir isso e dizer, não pode fazer. E eu já digo o seguinte, não vai ter problema. Vai ter espaço para todo mundo, porque o pequeno produtor rural
com raras exceções, ele pode até montar ali uma fábrica de bioinsumos e tal para ele. Mas a grande maioria vai comprar o bioinsumo na prateleira da cooperativa, porque a cooperativa pode fazer, e aí vale a pena para muitos cooperados, né? As empresas fornecedoras de insumos, elas podem fazer, e o produtor rural que vai buscar isso é o grande produtor rural. Por exemplo, eu sei que uma corporação grande no Brasil já comprou uma fábrica de insumos e vai fazer em parceria para o mercado e para eles próprios. Tá certo, não tem, porque o bioinsumo ele tem também uma questão que é a logística, né, de alto custo, porque o volume dele é muito alto em alguns dos bioinsumos. Então, você fabricar isso em São Paulo e mandar isso para o norte do Mato Grosso pode ser inviável totalmente, né? Então, vai precisar fazer lá também. Então, a gente tem aí uma tranquilidade de que o on-farm será permitido dentro de regras claras, lógico, e que também a indústria terá o seu espaço para comercializar com o nosso gigante Brasil rural que nós temos aí. Bom, deputada, eu continuaria aqui contigo ainda por muito tempo, mas já me avisaram que o seu tempo aí está apertado. Eu quero te agradecer pela disponibilidade, tá? Então, um abraço para você e nós vamos acompanhar, pode contar com Sucesso no Campo e nós estaremos sempre prontos para trazer aquilo que é de interesse do produtor rural. Eu que agradeço, Fabélia, boa entrevista, gostei das suas perguntas e fico sempre à disposição, porque levar a informação daquilo que nós estamos fazendo no Brasil, enquanto legislador, é muito importante até mesmo para que nós possamos ouvir a sociedade e a sua opinião de como é que ela vê o nosso trabalho e como é que ela vê o resultado de uma lei como essa e o impacto que vai ter na vida do cidadão brasileiro, não só do produtor rural, mas também do nosso consumidor.